E o filme que eu escolhi pra começar a maratona é o Veludo Azul, ou do original, Blue Velvet, lançado em 1986. Esse foi o primeiro filme do David Lynch que eu assisti. E eu assisti devido a um curso de cinema, né, 40 filmes para contar a história da filosofia, algo nesse sentido. E cada filme acompanhava um áudio e tudo. Esse curso estava gratuito na internet há uns anos atrás. Infelizmente não está mais, mas eu recordo bem da impressão que o filme me deu naquele momento e do áudio, né, da aula. O professor citava um texto do Freud, que é sobre o inquietante, Unheimlich. E esse texto, inclusive, eu vou ler no YouTube, né? No Lendo Textos sobre Filmes, ou só Lendo Textos. Enfim, então esse foi o primeiro filme que eu assisti do David Lynch e me causou muita impressão. Na verdade, eu tô tentando lembrar se esse foi o primeiro mesmo ou se foi o Eraserhead. Eu acho que realmente foi esse. E aí depois eu fui atrás do Eraserhead e enfim. Mas um pouco da biografia, né? Esse filme ele vem depois do Duna. E o Duna foi um fracasso em vários sentidos. Um fracasso até propriamente pro David Lynch, assim. Pra ele mesmo é um fracasso o filme, porque ele acabou não ficando com o corte original do filme. E ele comenta em entrevista que um dos principais problemas é que era uma história muito densa para ser contada em apenas 2 horas e 11 minutos, salvo engano. Mas de qualquer forma, é uma coisa que ele fala em muitas outras entrevistas, do diretor sempre brigar pelo corte final. E isso é algo que ele ficou sentido em relação ao trabalho dele em Duna. E ele vinha numa certa ascensão, né? Só lembrando que ele fez o Eraserhead. E foi um filme que demorou 5 anos para fazer. É uma história bastante curiosa, assim. E teve vários problemas, mas ele conseguiu fazer o Eraserhead, que de alguma maneira foi um sucesso para ele. Até porque o filme também ficou sendo exibido durante muitos anos, 20 anos, salvo engano. Algo nesse sentido, porque ele acabou sendo exibido naquelas sessões da meia-noite, né, junto com os filmes do Jodorowsky, né, o Eu Topo, junto com o Rocky Horror Story, junto com os filmes do John Waters. E dessa forma o David Lynch ganhou uma certa fama. E em seguida ele fez o Homem-Elefante, né, que é produzido pelo Mel Brooks, que produziu o Homem-Elefante. Só confirmando que eu já falei sobre esses filmes aqui e eu não recordo exatamente se eu tratei sobre esses aspectos da biografia, se eu comentei sobre isso à época. Então eu vou só relembrar, mas salvo engano é uma produção do Mel Brooks, então realmente uma produção do Mel Brooks. E foi um filme que fez algum sucesso pro David Lynch, e em seguida ele fez o Duna, né? Que era para ser feito pelo Jodorowsky, né? Outra coincidência, que compartilhava com ele a questão das sessões da meia-noite. Mas acabou que o Duna foi um fracasso, e foi um momento onde o David Lynch começou O Duna foi de 84, né? O David Lynch começou a só escrever e se afastou das superproduções e se concentrou só na escrita. Então o Veludo Azul, o Blue Velvet, é até uma volta do David Lynch a produções mais simples. Foi produzido pelo Dino De Laurentiis, né? Salvo engano, ele é italiano. Ele produziu alguns filmes do Fellini também. Então, de alguma forma, isso foi também uma ponte pro Lynch conhecer o Fellini. E o cinema dos dois é muito parecido. Eu também adoro o Fellini e acho que tem tudo a ver. Mas então essa, digamos, é o contexto, assim, né? O Lynch voltando para uma produção mais simples e lutando principalmente pelo corte final. Inclusive, eu inicialmente pensei em falar, na verdade, em usar como base, né, os meus comentários aqui, a versão estendida do filme. Mas como eu acho que não é tão fácil acessar a versão estendida, apesar que está em domínio público agora, sem legenda, se você procurar no Google Blue Velvet, versão estendida vai estar no domínio público, no Public Archive. É fácil de assistir, mas está sem legenda. E eu pensei em falar sobre ela, né? Falar propriamente sobre ela, usar ela como base, mas eu acho que a versão de cinema, a versão que a gente tem mais acesso, que tem 2 horas de duração, é o que todo mundo assistiu e eu acho que é mais fácil de comentar. A versão estendida, né? Ela tem 2 horas e 40. E só por comparação mesmo, eu acho que a grande diferença, assim, é que a versão final,
ela tem algumas elipses na história. A história é bem mais centrada nos protagonistas. E o que não atrapalha essas elipses, né? Esses saltos de momentos assim, do tipo, por exemplo, quando o personagem do Kyle MacLachlan, o Jeffrey, ele encontra pela primeira vez a Dorothy Valley e sai do apartamento dela. Na versão final a gente só tem uma cena dele tendo uma iluminação, e aí depois vem as imagens do trauma dele, e aí depois já amanhece. Na versão estendida a gente tem ele indo pra casa, ele discutindo com a mãe dele, e aí depois vai acontecer as cenas da versão final. Então são essas pequenas cenas que amarram momentos assim. E tem muito mais participação de outros personagens na versão estendida, a gente vê muito mais. Até o namorado da Sandy, né? A personagem da... Como é o nome dela? Da Laura Dern. E... Enfim, eu acho que é bem interessante essa versão estendida. Tem muitas coisas bem interessantes. Muita coisa foi cortada. Muitos personagens foram cortados. Até a mãe e a tia do Jeffrey, né? Elas tinham muito mais participação e foi cortado. Mas a versão final não prejudica em nada. Não prejudica a história do filme. Talvez ela seja até melhor no sentido de ser mais concisa o que o Lynch estava querendo passar ali. Mas enfim, sem mais tantas delongas, né? Acho que esses aspectos em relação a contexto e produção acho que já estão bem pontuados. Vamos à sinopse então. Jeffrey Belmont, interpretado por Kyle MacLachlan, um rapaz simplório que acaba de voltar à cidade, envolve-se em uma perigosa investigação sobre os negócios de um traficante de drogas, interpretado por Dennis Hopper, que mantém uma sádica relação com a bela cantora de cabaré Dorothy Valley, Isabella Rossellini. Bom, essa sinopse acaba cortando o personagem da Laura Dern, né, que é muito importante no filme. E... Enfim, basicamente é isso mesmo. A gente tem essa trama de thriller, né? É um filme de mistério, de thriller. E com esse personagem do Jeffrey Belmont, interpretado pelo Kyle MacLachlan, que é um jovem, né? E salvo engano, nesse curso que eu comentei, o professor abordava sobre como o Veludo Azul poderia ser uma história de formação, né? Um Douglas Romano, né? De Coming of Age, uma história onde um personagem amadurece, um jovem amadurece e se torna um adulto. E isso de alguma medida tá lá. O Jeffrey, ele fala pra Sandy em algum momento, né? A Sandy tá sempre presente no filme, é até estranho ela tá citada na sinopse, mas eu acho que seria muito detalhe pra colocar na sinopse. Mas enfim, em algum momento ele fala pra ela que tá fazendo essa investigação, porque essa investigação meio que cai no colo dele, né? Com uma busca de experiência. É uma experiência que ele tá buscando. Então, de fato, acho que pode ter essa leitura de ser um romance de formação, né? Uma história de formação, né? do Jeffrey. E é curioso que a cena onde ele cai nessa trama, eu acho que foi onde o filme me pegou de fato, assim. Porque... E esse é um aspecto que é sempre citado na boa parte das críticas e estudos sobre esse filme, que ele é um filme sobre dois universos. Isso tem que ser bem pontuado logo de cara. Porque a gente tem... O filme abre com imagens bem idílicas, assim, de um subúrbio americano, crianças atravessando a rua, flores, bombeiro passando. E até que acontece... O pai do Jeffrey, ele sofre um AVC, né? E aí nossa história não de fato começa, mas o Jeffrey, habitando esse lugar de paz, esse lugar idílico, ele acaba encontrando uma orelha. E isso é muito bom. Que depois do filme, quando a trama avança mais, ele percebe o perigo que ele está se metendo. Ele fala algo no sentido de... Eu vou esquecer agora exatamente como ele fala, mas algo no sentido de que ele está descobrindo algo que ele está vendo algo que estava ali o tempo todo, só que ele não estava percebendo. É algo nesse sentido que ele fala.
Então, vendo algo que não estava sendo percebido. E de fato, eu acho que esse filme, ele tem muitos elementos que o Lynch vai trabalhar em boa parte da carreira dele. E principalmente, talvez, o que desponte mais, assim, relembre mais, seja Twin Peaks. Ainda mais nesse sentido de ter essa ambiguidade, de ter esses dois mundos, assim, né? Esse mundo da luz, esse mundo da escuridão. Então, é bonito isso, né? De, tipo, ver algo que não estava sendo percebido, mas estava ali o tempo todo. Então, é ver essa orelha, né? Essa orelha que estava simplesmente ali jogada no mato, ele acaba sendo uma entrada para toda uma trama que envolve tráfico, mistério, etc, né? E a montagem do filme, isso é um aspecto que foi pontuado pelo Todd McGowan. Foi um dos livros que eu utilizei, principalmente. Eu utilizei bastante esse livro, que é o Impossible David Lynch. Comenta sobre a montagem do filme, né? Que o personagem do Jeffrey, ele passa por uma rua, assim, uma espécie de terreno baldio, e joga umas pedras, e em seguida ele vai no hospital, vê o pai dele todo acamado, com toda uma parafernália, e em seguida ele volta pro mesmo lugar, faz o mesmo movimento, mas dessa vez ele encontra a orelha, né? Então é uma montagem bem interessante, né? Meio um sintagma, né? Não é um sintagma, mas do tipo de repetir esses dois momentos, mas com essa ruptura no meio, né? Que de fato esse é um filme também que, como eu comentei no início, o professor que eu ouvi sobre esse filme utilizou Freud. Esse é um filme que a maioria das pessoas aborda numa linguagem mais voltada para psicanálise, para a questão freudiana, e que tem muito a ver com essa questão da figura paterna, né? E então o filme começaria justamente com essa queda da figura paterna, né, do pai do Jeffrey. E essa montagem a gente constrói dessa forma, né, dele passar pelo mesmo local, mas a partir dessa ruptura da queda da figura paterna, ele encontra esse algo que estava ali o tempo todo, mas a gente não estava percebendo, né, que no caso é a orelha. E no caso do personagem da Sandy, a Laura Dern, é ela que acaba ajudando na investigação, né? Por isso que ela é uma personagem tão importante. E ela é a filha do detetive, e que o Jeffrey vai propriamente lá levar a orelha pra ele, né? Ele fica interessado no caso. Ela é filha do detetive e acaba dando as pistas pro Jeffrey sobre exatamente o que está acontecendo, né? O detetive também representa uma figura paterna, né? Assim como o vilão da história, que seria o Dennis Hopper, né? Que é o Frank Booth. Também em alguns momentos ele representa essa figura paterna pro Jeffrey, né? Então todo momento o personagem está rodeado dessa figura paterna, seja no sentido de aconselhamento, seja no sentido de ajuda, ou seja no sentido de ser um vilão, seja no sentido de ser o entrave que ele tem que resolver para na conclusão a história. Então, de fato, eu acho que essa leitura tá lá, e acho que talvez o Lynch seja muito consciente disso que ele tá fazendo. Mas esse é apenas um dos aspectos, assim, que talvez o filme aponte. Mas, até utilizando as citações agora, né, para ilustrar mais a conversa e dar seguimento, só para ilustrar mais a trama, né? Tudo acontece. Essa citação é do Masters of Cinema, David Lynch, salvo engano, essa é uma publicação da Carreira do Cinema, algo nesse sentido. Tudo acontece como se Jeffrey e, em menor grau, Sandy, né, estivessem assistindo a um filme e acabassem atravessando o espelho ou a tela para o coração do que é a ficção, o que sabemos ser fantasia. Isso é um aspecto bastante interessante, acho que pontua tem dois pontos que eu queria comentar sobre isso, né? Essa questão de estar assistindo um filme e adentrar, né, nessa tela. E mais uma citação, eu acho que só para reforçar isso. O plano de fundo da cortina do Veludo Azul, né, usada nos créditos do filme, é um bom exemplo, né? O filme abre com essa cortina. Ele nos transporta imediatamente para o mundo da ficção, para o coração do teatro ritualizado e de um espaço estilizado. Em suma, o filme que viemos ver, né? Então, a gente adentra no filme que a gente quer ver, né? E essa teatralização é uma característica permanente de Veludo Azul. Então,
O filme, ele tem inclusive a cena onde o Jeffrey acaba entrando no apartamento da Dorothy Valles, né? Quando ele pega as pistas com a Sandy, ele descobre que a orelha está envolvida com uma cantora que mora num prédio, e ele vai lá nesse prédio, dá um jeito de entrar. E quando ele entra no prédio, ele acaba... entra no apartamento da Dorothy, ele acaba se escondendo no armário e assistindo toda a cena, né? Então o filme tem esses dois pontos que eu acho que remete a essa questão da fantasia. O primeiro, o que o filme ele me remeteu bastante até em vários sentidos ao Janela Indiscreta do Hitchcock, né? Não só por ser um filme de thriller, mas até nesse sentido de a gente tá vivenciando uma trama de mistério e crime envolvendo um apartamento, e a gente adentrando nessa trama, e de alguma forma, ao se interessar por essa trama, o perigo acaba retornando pra gente, né? E esse é um aspecto que está presente no Janela Discreta, do personagem, e salvo engano, o protagonista do Janela Discreta também se chama Jeffrey. Ele tá enxergando um crime, e a partir do momento que o olhar dele é percebido, né? O assassino vai até ele e tenta matar ele. Então, de alguma forma, o Veludo Azul também tem esse aspecto do olhar estar sendo percebido, né? De você estar se metendo, talvez, em algo que não se diz respeito, e toda essa imagem de apartamento, enfim. E o outro aspecto, que aí talvez seja bem mais claro, nesse sentido de espetáculo, né? Como é colocado aqui, do tipo teatro ritualizado, tem muito a ver com a relação do David Lynch com o Mágico de Oz. Inclusive, tem um filme, saiu ano passado, salvo engano, não sei se foi ano passado ou esse ano, que é o Oz Lynch. Eu acho que é Oz Lynch, eu não tenho certeza se é esse o título. Não, é Lynch Oz, na verdade. É um documentário de 2022. Dirigido por Alexandre ou Philip. E esse filme, basicamente, esse documentário, na verdade, ele basicamente trata sobre a relação do Mágico de Oz com os filmes do David Lynch. E é muito bom esse documentário. E ressalta como o Mágico de Oz permeia todos os filmes do David Lynch. Todos os filmes do David Lynch têm um aspecto do Mágico de Oz presente. E aqui, no caso, fica bem claro a questão da Dorothy, né? Dorothy Valles. O nome da protagonista, o nome de uma das personagens principais, né? Mas para além disso, uma coisa que o Nietzsche comenta sobre o Mágico de Oz, se não me engano, que o Mágico de Oz também tem essa ideia de dois mundos, né? De os mesmos personagens interpretarem dois papéis diferentes ao mesmo tempo, o papel fantasioso e o papel real, digamos assim. Esse mundo preto e branco e o mundo da fantasia. E então, talvez a todo momento o Lynch esteja remetendo a Mágico de Oz, assim, remetendo também ao Sunset Boulevard, né, o Crepúsculo dos Deuses, que também é um filme que também aborda um pouco dessa decadência dessa fantasia, dessa imagem dessa fantasia e do real. Eu sempre lembro de uma entrevista do Fellini, que ele comenta sobre como o cinema dele também abordava um aspecto nocivo da fantasia, né? Isso fica claro como o filme do Shake Bianco, né? O Shake Branco talvez seja um filme que talvez aborde isso de maneira mais clara, mas muitos outros filmes do Fellini também abordam sobre esse aspecto negativo, talvez, da fantasia, desse aspecto falso da fantasia. Agora também no A Nave Vá, né? Do filme de navio do Fellini, que ao final do filme ele deixa muito claro o aspecto falso daquele mar que o navio está navegando. Então, acho que é outro ponto de interseção entre o Lynch e o Fellini, esse aspecto de lidar com a fantasia e lidar com esse aspecto falso da fantasia, né? Eu sempre me remeto a um aforisma do Schopenhauer, que, salvo engano, é de um compilado dele, né? Que é o Parerga Paralipômena, salvo engano, que foi o livro que o Schopenhauer ficou famoso, que basicamente é um livro de aforismos. E esse livro, ele nunca foi lançado inteiro no Brasil, salvo engano. Ele foi lançado meio que os capítulos, os trechos desse livro, né? Então ele foi lançado como, por exemplo, o Aforismos para a Sabedoria da Vida, faz parte desse Parerga, Paralipômena. E esse aforismo que eu estou querendo citar faz parte desse, né? Aforismos para a Sabedoria da Vida.
salvo engano, o negócio o livro de debate dele, de escrita, fazem parte do Parega. Mas... Não, só fazem parte do Parega, eu tenho certeza que fazem. Mas o Aforismo para a Sabedoria da Vida tem um aforismo que fala sobre como... Fala sobre esse aspecto meio teatral da vida, né? De como a vida, quando a gente é criança, inocente, parece ter muito mais cor. E quando a gente vai envelhecendo e vai chegando perto, a gente percebe que é um cenário falso. Esse é o aforismo. E nesse sentido, claro, eu não lembro exatamente como é Ipsis Literis. Mas, de novo, eu acho que faz parte desse aspecto da fantasia em relação com a realidade. E, enfim, somado com a relação do Lynch com o Mágico de Oz. Continuando aqui, ainda no Masters of Cinema, esse modo de teatralidade está intimamente ligado à maneira como Lynch apresenta a ficção como uma espécie de espaço mental e sexual. Sexual, na verdade. Ele faz do cinema o reino da fantasia e da projeção, que em Veludo Azul funciona tanto como tema quanto como dispositivo fílmico. Mais uma citação, mas para ilustrar um pouco da estética do Lynch, né? A trilha sonora do filme também testemunha o fascínio do Lynch pela década de 50, o período em que viu o nascimento e a ascensão do rock and roll. É um movimento do qual Lynch se refere constantemente em seus filmes, tanto que a década em que o Veludo Azul se baseia permanece incerta e oscila indefinidamente entre as décadas de 50 e 80, né? O filme é de 86. E essas são as citações referentes ao Veludo Azul, né? Do Masters of Cinema. Mas essa questão dos anos 50, né, essa origem do rock, essa relação com o rock, é muito presente na obra do Lynch, inclusive até bastante no Twin Peaks também. Ele utiliza muito essa questão do rock. O próximo filme que eu vou comentar também tem um pouco disso. E, enfim, eu acho que é importante pontuar isso. Agora, indo para mais citações, mas agora utilizando o Todd McGowan, né, do The Impossible David Lynch. É o livro mais de ensaios e ele utiliza bastante psicanálise, fala bastante do Freud, do Lacan. É bem interessante. Eu não vou trazer tudo, até porque fica um pouco maçante também, mas eu acho que traz um debate interessante. Eu acho que ele constrói a ideia dele de um jeito interessante. Eu acho que vai ser legal de trazer aqui para comentar. Então o título do artigo é Fantasiando o Pai em Blue Velvet, um diferente tipo de separação. A primeira citação que eu trago é a seguinte: dois mundos separados, esse é Blue Velvet. Um que nós experienciamos como o mundo real, onde podemos tocar e sentir, e o mundo dos sonhos, do subconsciente, que se mantém escondido, tão potencialmente obscuro e violento vagando por aí. Como Laura Mulvey, aquela corretamente aponta, a oposição binária entre o cotidiano e o submundo está aí para todos verem e entenderem. Mais uma citação. Como Veludo Azul retrata dois mundos concorrentes, ele viola constantemente a lógica narrativa de maneiras que são possíveis apenas dentro da estrutura da fantasia e de maneiras que refletem a disputa entre os dois mundos da fantasia. Essa capacidade de Lambertown, né, a cidade onde se passa o filme, de ser ao mesmo tempo uma cidade pequena e uma cidade grande, indica não um fracasso da habilidade cinematográfica de Lynch, mas o fato de que ele nos situou no terreno de duas estruturas fantasiosas opostas. Na fantasia ideal de Lambertown é uma cidade pequena, mas na fantasia de Pesadelo é uma cidade grande. Então são esses dois aspectos que remetem a essa questão de dois mundos, né? E é interessante pontuar essa questão de Lambertown, né? A cidade ser ao mesmo tempo essa cidade pequena, interiorana, e essa cidade grande. E numa entrevista o Lynch fala sobre como o filme remete a aspectos da biografia dele. E especialmente ele cresceu numa cidade pequena, mas em alguma fase da vida dele, né, especialmente a fase pré ele gravar o Eraserhead, ele foi pra Filadélfia. E ele sempre conta como foi uma experiência horrível, que ele tava num mar de medo e remete a essa questão dessa cidade grande, né? Essa questão mais urbana, assim. E de fato, no Blue Velvet a gente tem isso, especialmente quando
O início do filme já remete a essa questão dos dois mundos, né? Esse mundo idílico, esse mundo subconsciente, esse mundo subconsciente que ele utiliza aqui o termo, né? É subconsciente. Mas, especialmente nessa noção, quando o pai tem um AVC, né? A câmera vai dando um zoom dentro do gramado e a gente vê um submundo de insetos assim se manifestando. E é curioso que eu acho interessante na versão estendida que essa cena transita para os jovens dançando rock salvo engano, na universidade onde o Jeffrey tá, né? Então a gente vê ele sendo chamado para ir voltando para casa dele, para a cidade, né? Na versão final a gente não tem essa sequência. Essa ideia de dois mundos remete muito também ao Twin Peaks também, não só pela questão do Black Lodge, né? Mas no aspecto também que todos os personagens meio que têm uma vida dupla e tem amantes e etc. Então é um aspecto que é bastante presente também na obra do Lynch como um todo, não só no Blue Velvet. Mas seguindo, agora ele vai citar Slavoj Žižek, filósofo esloveno. Seguinte, inclusive o Žižek ele queria ser diretor de cinema, só esse aspecto, só esse detalhe. Como observa o Slavoj Žižek, a noção de fantasia oferece um caso exemplar da dialética, coincidentia oppositio, latim aí. De um lado, a fantasia em seu lado beatífico, em sua dimensão estabilizadora, o sonho de um estado sem perturbações, fora de alcance da depravação humana. De outro lado, a fantasia em uma dimensão desestabilizadora, cuja a forma elementar é a inveja, tudo que me irrita em relação ao outro, imagens que me assombram do que ele ou ela está fazendo quando está fora da minha vista, de como ele ou ela me engana e conspira contra mim, de como ele ou ela me ignora e se entrega a um prazer que é intenso além da minha capacidade de representação, e assim por diante. Esses dois aspectos, de novo, essa binaridade, né? Essa fantasia, tanto no aspecto de esse lado beatífico e esse lado mais desestabilizador. Ou seja, quando fantasiamos sobre o nosso ideal, fantasiamos simultaneamente sobre as ameaças que colocam esse ideal em perigo. Se, por exemplo, alimentamos uma fantasia nostálgica sobre uma pequena cidade americana, também fantasiamos a destruição iminente desse ideal devido à ascensão da grande cidade. Em nossa experiência típica de fantasia, o pesadelo existe dentro da mesma estrutura narrativa do ideal. O pesadelo existe dentro da mesma estrutura narrativa que o ideal. Interessante. Então a minha fantasia na família Margarina discutindo David Lynch, na verdade, está sendo ameaçada pelos filhos que não gostam de cinema. E enfim, e uma mulher que não me ama e não assiste filmes. Mas continuando, né? Nesse aspecto esse aspecto duplo. E de alguma forma o outro aspecto que eu acho que o Veludo Azul também remete muito ao Twin Peaks, e aí vai uma questão mais formal mesmo, que em vários momentos quando o Jeffrey sai do apartamento da Dorothy, acontecem algumas sequências de sonho e pesadelo, assim, imagens do pai, e até a primeira vez que ele se relaciona com a Dorothy, que ele violenta ela, né? A gente tem de novo uma sequência em câmera lenta e a questão do fogo é algo que está presente, sequências parecidas no Twin Peaks, até a própria noção de fogo, né? Que está no título do filme do Twin Peaks, né? Firewalk With Me. E a própria sequência de violência no Twin Peaks também tem essa questão da câmera lenta e esse som grave e essas montagens com fogo. Isso também tá tanto no Twin Peaks quanto no Veludo Azul, nessas sequências, especialmente quando o Jeffrey sai desses momentos de trauma. Então eu acho que outra referência que o Twin Peaks toma do Veludo Azul também, né? Lynch diz, aqui é um aspecto interessante, que tem que ser uma orelha, aqui é uma trecho de entrevista, né? Tem que ser uma orelha porque é uma abertura. Uma orelha larga e à medida que se estreita você pode entrar nela e ela vai para algum lugar mais amplo. A abertura que a orelha proporciona no filme é a abertura do próprio desejo.
ela representa uma lacuna na estrutura da fantasia que permite que o desejo, tanto de Jeffrey quanto do espectador, emerja, né? Essas imagens de abertura de entrada, né? Também a própria noção de chave também é uma coisa que volta muito no Lynch, né? Essa noção de chave, de peças soltas, de procura, que acho que soma nesse caldo de mistério que permeia as obras do Lynch, né? E seguindo, né? O apartamento de Dorothy é um espaço isolado no qual a fantasia se desfaz e deixa de fornecer as explicações que dão coerência ao mundo. Apartamento de Dorothy, tanto Jeffrey quanto Frank Booth confrontam seu desejo e ambos falham, apesar de seus esforços, em fantasiar uma maneira de tornar esse desejo significativo. É interessante essa imagem do apartamento e as próprias cenas do Jeffrey dentro do armário assistindo o filme também. Em vários momentos ele toma um aspecto até bidimensional, que remete muito ao início do cinema, que de novo reflete essa questão falsa da representação e do fantástico. E essa questão do apartamento também, e me remete, além falei do Janela Indiscreta, né? Mas acho que outro filme também do Hitchcock que remeta muito a essa questão é o Hope, né? O Festim Diabólico, que eu acho que a sequência inicial é muito boa. Eu ia dizer lynchiana, né? Mas quem veio primeiro foi o Hitchcock. A gente tem essa cena da rua, uma rua normal, e aí rola os créditos e a câmera vai até um apartamento onde está acontecendo o assassinato. Então é como se existisse esse mundo do público e do privado também, né? De novo, essa noção de dois mundos, que também talvez possa ter essa ideia de novo, né? A gente estava comentando aqui do apartamento da Dorothy, esse espaço onde a fantasia, né, desse lugar idílico se desfaz, né? E, enfim, o filme gira em torno do desejo de Dorothy e seu status como sujeito desejante. As respostas a esse desejo permanecem secundárias e posteriores ao fato. Aqui o Todd McGowan vai adentrar full na psicanálise Freud e Lacan. E, enfim, eu tenho alguma familiaridade, mas eu sou exatamente versado nisso, né? Eu vou trazer citações, vou tentar comentar, mas acho que cabe a discussão aí. Esse é o momento onde eu chamo você, meu caro ouvinte, para participar desse debate. É só mandar um e-mail ou comentar no Instagram, né? Eu tô comentando direto aqui, né? Eu não fiz corte, mas é porque tá rolando, né? Eu acho que não tá dando pra dar essa sequência. O desejo de Dorothy é um desejo puro. Ele não deseja nada além e se recusa a se satisfazer com qualquer objeto patológico. A própria pureza do desejo de Dorothy, sua relutância em aceitar quaisquer substitutos fantasmáticos, sua recusa de satisfação, pode nos levar a pensar que ela não tem desejo algum. Mas o desejo puro é, em certo sentido, equivalente à ausência completa de desejo. Em ambos os casos, o sujeito experimenta todos os objetos possíveis como inerentemente insatisfatórios. Nada satisfaz, né? O desejo puro é o desejo em si, né, no caso, né? Não tem... O que deseja é sempre a falta de algo, né? Isso é Platão, banquete. Desejo... Sócrates comenta que o desejo, né, o Eros, na verdade, o Eros como desejo... O Eros, na verdade, é desejo sempre de algo. E se o desejo puro sempre é o desejo em si, né? Não, tipo, não tem algo que satisfaça o desejo, é só o desejo. E ao mesmo tempo que talvez seja o desejo de nada, né? Ao mesmo tempo que tudo é nada. Mas enfim, com a personificação do desejo, Dorothy atrai os homens. Eles querem descobrir o segredo do seu desejo, o que ela quer e o fato de que ela não espera nada, de que nada pode satisfazê-la, mas compele ainda mais. Ao mesmo tempo, ela atrai os homens que a perseguem, pois ela revela o vazio sobre o qual toda a subjetividade se baseia. O vazio sobre o qual toda subjetividade se baseia. É antes a maneira como alguém se afirma como sujeito desejante na forma mais pura possível. Quando Jeffrey diz, não sei, na cena que ela encontra ele no armário, né? E ela, com a faca, o que tu quer aqui em casa? O que tu quer? Ele diz, não sei. Tipo, ele não sabe nem porque ele tá ali simplesmente porque é o desejo. E aí, seguindo, ainda adentrando nessa noção de desejo, podemos ver todo o comportamento extremo de Frank, o vilão do filme, né, do Dennis Hopper, como um esforço para domesticar o desejo de Dorothy,
que Dorothy personifica, né? A maternidade, como papel simbólico, representa um recuo do desejo, pois preenche a ausência fundamental desse desejo com o objeto discernível. Como Miller descreve, a verdade é uma mulher, no sentido de Lacan, é medida por sua distância subjetiva da posição de maternidade. Ser mãe, a mãe dos próprios filhos, é escolher existir como mulher. Como mãe, ela está em território masculino. A imagem da plenitude materna é uma fantasia masculina, né? E a todo momento a Dorothy é chamada de mãe, até pelo próprio vilão da história, né? Pelo Frank. Chama de mom. Ao sequestrar seu filho e induzir Dorothy à posição de mãe protetora, né? Ou seja, a partir do momento que ele coloca o filho em risco, a Dorothy assume essa questão de mãe protetora, ou seja, ela assume um papel, né? Assume um desejo, né? Que é a proteção do filho. E é engraçado que isso tá no filme mesmo, porque a Dorothy quer morrer, né? Ela quer pensar em suicídio, mas a partir do momento que tem essa ameaça ao filho, ela assume essa posição de mãe protetora. Frank cria um cenário de fantasia no qual o destino de Dorothy deixa de ser traumático para ele, né? Para o próprio Frank. Que é o desejo de Dorothy que perturba as figuras masculinas. A violência de Frank é uma tentativa de despertar o desejo de Dorothy, motivá-la a desejar algo em vez de nada. Como Jeffrey e como espectador, Frank vivencia o trauma de um encontro com o olhar de Dorothy e o horror de seu desejo, e usa a violência para encontrar uma solução para esse desejo traumático. E até o Jeffrey, né, no caso, né? Nosso protagonista também se relaciona com a Dorothy, também violenta ela em algum sentido. E ele fica perturbado por isso, né? Esta representação do ato sexual deles registra o quão perturbador é o desejo de Dorothy para Jeffrey, né? Nosso protagonista. Não só perturba Jeffrey como empurra para uma violência atípica, como também perturba a própria representação fílmica por causa do campo de desequilíbrio representado em si. Lynch não pode filmar essa cena de maneira típica, né? De novo, volta, remete àquela construção que rola também no Twin Peaks. Essa violência que, como colocado aqui no texto, né? A gente não consegue reproduzir isso, não pode filmar essa cena de maneira típica. Então é uma violência onde a montagem fica mais lenta, o som fica mais saturado, e tem essa construção com a chama, né? Esse fogo que remete a esse aspecto de violência. Que até quando o personagem do Frank aparece pela primeira vez, né? A Dorothy acende uma vela e acontece a relação sexual deles, né? Que o Jeffrey presencia. Os flashbacks de Jeffrey na manhã seguinte, depois que ele é espancado, né, pelo Frank, confirmam que Dorothy representa o verdadeiro trauma para ele, não Frank. Em vez de sonhar com sua terrível surra nas mãos de Frank e sua quase morte, Jeffrey permanece fixado em Dorotheia, vendo-a em um flashback dizendo "me bate", e se vendo batendo nela em resposta. Esse é o grande trauma de Jeffrey. A função da fantasia é tornar o objeto possível acessível ao sujeito, né? No entanto, o ato de tornar o objeto impossível acessível ao sujeito envolve um perigo. Esse objeto permanece prazeroso apenas na medida em que permanece ausente e impossível. O encontro real desloca toda a estrutura simbólica na qual o sujeito existe. Caralho. O encontro real desloca toda a estrutura simbólica na qual o sujeito existe. Porque o sujeito existe dentro dessa ausência desse objeto desejado, né? Assim, a maioria das fantasias é muito cautelosa quanto ao tipo de acesso que oferece ao objeto possível. As fantasias distanciam o objeto, nunca permitindo que ele apareça em uma forma pura. Vemos uma imagem mascarando o objeto, não o objeto em si, ou vemos esse objeto indiretamente, à medida em que ele desaparece ou se afasta. O filme expõe a fantasia em sua totalidade, e assim vivenciamos um encontro direto com o objeto impossível. O filme expõe a fantasia em sua realidade, em sua totalidade. Quando os filmes evitam o trauma, eles evitam o prazer. Lynch oferece ambos ao continuar a fantasia onde os filmes param. Se fosse um filme típico, Veludo Azul terminaria quando Jeffrey e Sandy proclamam seu amor um pelo outro, enquanto dançam em uma festa. Mas logo após essa cena, Lynch desencadeia um encontro traumático com o objeto impossível, Dorothy, com o corpo nu e espancado. Aparece no mundo fantasioso, né? O ideal de Libertal. Aparecendo de Dorothy, a fantasia desmorona, né? A fantasia desmorona a partir dessa presença de Dorothy. Ao mesmo tempo que talvez a fantasia tenha desmoronado com a
a precisar da orelha, né? Aqui o reino do desejo se cruza com o da fantasia, forçando o encontro com a dimensão real do objeto impossível, sem sua aparência imaginária. A estrutura fantasiosa do mundo idealizado de Lambertal só pode manter sua consistência enquanto eximir o desejo. Com um corpo estranho nesta mise-en-scène, Dorothy encarna o olhar, uma cena muito boa, que a Dorothy ela surge do nada. E é curioso porque o conflito acontece entre o Mike, né, o namorado da Sandy, né, e o Jeffrey. E ela surge, e inicialmente a gente pensava que fosse o Frank, né? Mas não é. E a Dorothy surge num um plano muito bom, porque é sem corte, assim, a gente vê ela surgindo meio que do nada, da escuridão. É um filme que usa muito a escuridão, assim. O Lynch, ele usa muito a escuridão, e inclusive esse é um aspecto que ele trabalha desde o Eraserhead. Tem entrevistas dele falando como ele queria ter essa escuridão. E como as coisas surgem da escuridão também. A primeira vez que a Sandy aparece no filme, ela surge da escuridão. Enfim. Dorothy encarna o olhar, seguindo a citação, né? Nossa angústia ao vê-la indica nosso encontro com ele, revelando que estamos na imagem em seu ponto. Não especular, ao ponto do olhar. Para Lacan, o objeto no campo do visível é o olhar. Isto é, o olhar é o objeto impossível. Não o olhar subjetivo, mas um ponto em que o objeto marca o desejo do sujeito. O olhar inclui o desejo do sujeito dentro do campo visual, como um ponto impossível e irredutível a esse campo. Como esta cena ilustra, na forma do olhar, o objeto olha para nós. Nosso desejo se torna corporificado no ponto de viagem do corpo de Dorothy na tela. Veludo Azul usa uma separação estrita entre desejo e fantasia para retratar o ponto de encontro natural de sua interseção. Este filme mostra que, ao nos entergarmos da fantasia sem a segurança do pai, podemos encontrar o objeto impossível, e é um encontro muito difícil que gostamos. Dessa forma, o filme nos mostra o limite que a fantasia não pode eclipsar. Como Blue Velvet deixa claro, a fantasia funciona de duas maneiras diferentes para narrar a perturbação que o desejo traz à ordem simbólica, mas nenhuma dessas maneiras é totalmente bem sucedida. Então, essas são citações, né? Só para esclarecer também, para não ficar amontoado também de citações, mas, e de novo, Todd McGowan utiliza muito da psicanálise e Lacan, Freud, e basicamente o que ele está tratando aqui, de novo, essa noção que o filme aponta desses dois mundos, né? Esses dois universos que acabam essa interseção, né? Que seria o mundo real e o submundo. Ao mesmo tempo que são dois mundos que no fim ao cabo não é exatamente que um seja reflexo do outro, mas os dois mundos acabam realmente uma interseção. E como os dois mundos estão no filme, né? Não existe mundo real no filme, mas em alguma medida remete àquele aspecto da fantasia que ele cita o Didic, né? A fantasia no sentido beatífico e uma fantasia no sentido desequilibrado, né? Esqueci como é a palavra que ele utiliza. Então, tanto esse mundo idílico, solar, do subúrbio, a namoradinha, das crianças atravessando a rua, na faixa, esse mundo é fantasioso também. E esse mundo, ele rompe, a fantasia se quebra quando entra essa noção de desejo. E o desejo surge nessa figura da Dorothy. E a própria relação com a Dorothy causa esse enigma para os personagens masculinos, tanto para o Frank quanto para o Jeffrey, né? Porque a Dorothy representa esse desejo em si e eles não sabem lidar com isso. Eles acabam tentando lidar a partir de diferentes tipos de violência, o que traumatiza os personagens, especialmente os personagens do Jeffrey. Por quê? E aí, como o Todd McGowan coloca, essa noção de que a fantasia ela tem uma função, né? Que é tornar o objeto impossível acessível ao sujeito. Que se tu ter acesso a esse objeto,
impossível, né? Esse objeto do desejo. Eu tô tentando entender. Ser um filtro adequado, isso acaba rompendo. De alguma medida, acaba sendo traumático, talvez. O encontro real, né? O encontro real com esse objeto, né? Lendo a citação, desloca toda a estrutura simbólica na qual o sujeito existe. E de fato, pensando ainda no filme, né? Para não se distanciar muito também, que esse é o problema às vezes de utilizar muito esses da psicanálise, por exemplo, que às vezes a discussão fica muito mais sobre a psicanálise do que sobre o filme. Mas tentando manter os pés no chão aqui, né? Isso tá dentro do filme no sentido de que a todo momento esse outro universo, esse outro mundo, que é o mundo do desejo, do objeto impossível, ele adentra nessa fantasia idílica, seja com uma orelha, seja na presença da Dorothy. E é uma cena muito boa porque logo em seguida, quando o Jeffrey salva a Dorothy, eles vão pra casa e a Dorothy começa a falar que ama o Jeffrey, fala que ele passou a doença pra ela, e a Laura Dern olha pra aquilo e fica horrorizada, porque justamente a fantasia dela se desmoronando, a partir dessa noção do real, né? A partir dessa noção do objeto de desejo do Jeffrey surgindo ali presente, sem filtro. E que até então, né, era tudo um jogo, né, de investigação que, de certa forma, uniu o casal, né? As fantasias distanciou o objeto, nunca permitindo que ele apareça de uma forma pura. Vemos uma imagem mascarando o objeto, não o objeto em si, né? E o filme expõe a fantasia em sua totalidade, e assim vencemos o encontro direto com o objeto impossível. Então, de alguma forma, o trauma nesse sentido está muito relacionado com o prazer. Até porque até pensando na sequência onde o Jeffrey agride a Dorothy, e isso fica voltando para ele. Mas ao mesmo tempo ele buscou aquilo, né? Ele buscou esse prazer. E como pontuado no texto, o filme poderia ter terminado com o final feliz dos dois lá, mas ele traz esse trauma, que é justamente a Dorothy saindo do escuro e acabando de alguma forma com o casal, mas no final das contas o casal volta, né? Mas torna o final um pouco agridoce até de a gente pensar, né, nesse final, nessa fantasia, né, que o filme termina. E será que em algum momento o desejo não vai cruzar de novo esse mundo fantasioso? Eu tava achando, até pensando nisso no final do filme, que o Jeffrey, ele tá com uma camisa que é branca com pontinhos pretos. Talvez seja o equilíbrio, não sei. Mas enfim, eu acho que eu já falei demais. Esse é o primeiro episódio ainda, tem muito David Lynch. E é isso, eu vou fazer um corte aqui pra quem não quiser ouvir o epílogo, mas... Esse é o primeiro episódio, então. Acho que foi bastante coisa. E eu acho que todos os episódios vão ter bastante coisa pra falar mesmo. Acho que tem muita discussão sobre os filmes do Lynch e... Enfim, eu acho legal esses textos que envolvem a psicanálise e tudo. Mas ao mesmo tempo eu vou tentar não fugir muito do filme, porque às vezes a temática fica muito esses conceitos. E eu, particularmente, não tenho tanto domínio sobre eles. Então até talvez eu acabe me enrolando pra comentar sobre, pra interpretar sobre. Mas até pra concluir, eu acho que o Veludo Azul, ele é um ótimo filme do Lynch no sentido de autor mesmo, né? E tem vários aspectos que vão ser trabalhados depois, vários aspectos que já vinham sendo trabalhados até anteriormente, tem várias cenas, até sequências que remetem até o Eraserhead. E como um todo também é um ótimo filme de thriller, filme de mistério. E eu acho que esses aspectos que trazem, remetem à psicanálise, estão presentes de maneira muito bem dosada, fazem parte da trama, permeiam a trama de igual medida e trazem o charme autoral do Lynch. E enfim, esse então foi o episódio de hoje. Espero que a gente se divirta dessa maratona que está só começando. E no próximo episódio eu vou falar sobre Wild at Heart. Não se esqueça também de ver os vídeos do YouTube. Lá tem eu vou fazer os podcasts que eu já fiz aqui, né? O Eraserhead, o Homem Elefante, até o Duna, que é o único filme que eu ainda não assisti do Lynch. Vou fazer vídeo pro YouTube.
Vou fazer ler do textos. Vou ler o texto do Freud que eu comentei no início do podcast. Enfim, vai ser um mês bem legal. Só comentando sobre David Lynch. Então, se você ouviu até aqui, eu acho que você gosta desse podcast. Então, eu pediria que você participasse de alguma medida, né? Mande e-mail, comente o que você tá achando. E, enfim, vamos lá homenagear o David Lynch. É isso então. Até o próximo episódio.